olhando para trás na minha trajetória, eu cometi alguns erros e são erros muito comuns que geralmente nós mulheres que passamos por isso, de nos sentirmos sozinhas no relacionamento, enfim, nós cometemos os mesmos erros. Parece que é coletivo, assim, parece que a gente combina de, vamos todo mundo fazer isso, porque é realmente muito comum. Tanto que eu tenho quase certeza que você vai se identificar e que você cometeu esses erros também, ou que você comete ainda. O que a gente faz? Quais são os erros clássicos que a gente comete quando nós estamos num relacionamento e nós nos sentimos sozinhas, carentes, deixadas de lado, isoladas, coitadas? O que a gente faz? Quais são os erros que nós cometemos? O primeiro erro que nós cometemos é reclamar, chorar, bater o pé, pedir atenção pro homem, implorar a atenção dele, falar, não conversar, não que a gente converse, mas a gente implora, a gente reclama, você não me dá atenção, você só fica nesse celular, você só quer saber dos seus amigos, você não me dá atenção, você não conversa comigo, você me deixa sozinha. Por que a gente não deve fazer isso? Por que reclamar pro marido, pro namorado que nós estamos se sentindo sozinhas? Não é comunicar, não é conversar, mas reclamar. Reclamar, por exemplo, chegar lá, explodir e chorar e gritar e falar que a culpa é dele, botar a culpa nele. Por que isso é errado? Por que isso é um erro? Por que ficar pedindo atenção? Por que pedir para ele largar o celular, para ele não sair com os amigos, para ele parar de trabalhar para te dar atenção, para ficar com você, é um erro? Bom, porque essa atitude, ela vai causar um efeito, sim, mas vai ser um efeito reverso, vai ser um efeito contrário do que a gente quer. Quando nós achamos que gritando, brigando, reclamando, implorando pro homem dar atenção pra gente, quando nós achamos que fazer isso, ter esse tipo de comportamento infantil, imaturo, vai resultar num ele largar tudo e ficar com você, nós estamos enganadas. Isso não vai acontecer. Isso definitivamente não vai acontecer. Na verdade, o que vai acontecer é ao contrário. Nós teremos como resultado um homem cada vez mais afastado de nós, cada vez mais calado, cada vez mais fechado, cada vez mais distante, tanto fisicamente quanto mentalmente, sabe? Porque, gente, qual é a pessoa que gosta de ficar perto, do lado de uma pessoa que cobra o tempo inteiro, que reclama o tempo inteiro, que implora o tempo inteiro? Quando nós conhecemos uma pessoa assim, o que a gente pensa daquela pessoa? A gente pensa que aquela pessoa é chata, a gente pensa que aquela pessoa é reclamona, é inconveniente. É só o que a gente consegue pensar. E automaticamente nós vamos querer nos afastar. Nós vamos querer ficar longe. Nós não vamos querer conversar, ter um relacionamento ali com aquela pessoa. Sabe? Nós vamos tender a nos afastar. Quando nós nos tornamos mulheres que cobram, mulheres que reclamam o tempo inteiro, que pedem atenção, que pedem carinho, que pedem amor o tempo inteiro para o homem, ele vai se afastar, ele não vai conceder o seu pedido, ele vai se afastar. Nenhuma pessoa consegue fazer uma coisa de coração, que seja genuíno, quando é obrigada, quando é pressionada, sabe? Ela pode até fazer por um tempo. Talvez o seu marido, o seu namorado, ele pode até fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas tenha em mente, tenha absoluta certeza que não vai ser genuíno, que não vai ser de coração. Às vezes ele pode fazer para evitar uma briga, para evitar um conflito, mas de coração não vai ser. E se eu fosse você, sinceramente, eu não ia querer que ele ficasse comigo, do meu lado, me desse atenção, só porque virou uma obrigação, sabe? Só porque eu implorei, porque eu
como se eu tivesse obrigado ele a fazer aquilo, sabe? Você pode se colocar no lugar desse homem e pensar se você gostaria de estar ouvindo todas essas reclamações, todas essas cobranças, e se você atenderia um pedido feito dessa forma. Um pedido que foi, primeiro que pedir atenção, pedir mais carinho, não funciona. Não é um caminho que funciona. Então, esqueça essa necessidade de pedir, sabe? Ainda que fosse um pedir conversado, talvez o seu marido fizesse 1, 2, 3 vezes. Mas, como eu falei, não seria genuíno, porque seria uma cobrança. Ele poderia enxergar como uma forma de manipulação. Então, se coloque no lugar dele. Será que, se uma amiga sua, ou será que ele mesmo, se ele te pedisse, se ele chorasse, se ele brigasse, se ele gritasse, reclamasse, você não me dá atenção, você só fica no celular, você só fica aí jogando videogame, você só quer saber dos seus amigos. Imagina se ele fizesse isso com você, se ele falasse isso com você, te cobrando desse jeito, reclamando desse jeito, brigando, te impondo uma ação, te obrigando a ser daquela forma, da forma que ele queira que você seja. Imagina, você ia se sentir confortável, você ia se sentir feliz, você ia sentir vontade de atender aquele pedido, ou você ia sentir vontade de se afastar? Ou você ia sentir vontade de ficar o mais longe possível, porque você sabe que, se estiver perto, a pessoa vai brigar, a pessoa vai reclamar, a pessoa vai implorar. Eu acredito que você se afastaria. Eu acredito que você não atenderia esse pedido, porque não é nem um pedido, é como se fosse uma ordem, uma obrigação, uma imposição. Quando a gente chega para o homem, a gente não sabe conversar, então a gente quer impor, a gente quer obrigar ele a fazer a nossa vontade. E esse definitivamente não é um caminho eficaz, um caminho que vai te trazer resultado. O segundo erro que a gente comete é o erro de ficar emburrada. Porque assim, se a gente não reclama, se a gente não explode, se a gente não joga na cara, a gente fica quieta do nosso canto, emburrada, esperando que o homem perceba pelo universo ou por leitura de mente que nós estamos assim ou assado, que nós estamos emburradas porque estamos nos sentindo sozinhas, por exemplo, né? Isso também não funciona, isso também é um erro. Por quê? Primeiro que os homens não têm bola de cristal. Isso é uma coisa que eu ainda estou em busca de melhora também, porque, como eu falei, nós estamos nesse processo juntas. Então, colocar na cabeça mesmo que eles não têm bola de cristal, que eles não vão adivinhar, que eles não sabem, não fazem ideia de por que nós estamos assim, por que nós estamos emburradas. Por mais que pra gente seja óbvio, pra gente seja claro, pra eles não é. Não é que o homem ele se faz de cínico, é porque realmente ele não sabe o que está acontecendo. Então, é entender isso e quando nós temos esse comportamento de ficar emburrada, de ficar calada, de ficar quieta, aí o homem pergunta o que foi, você fala nada, 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 e fala 30 vezes até ele insistir para a gente conseguir falar, a gente passa, esse comportamento, ele passa uma imagem pro seu marido, pro seu namorado, que você é uma mulher infantil, que você é criança, que você é imatura, que você não cresceu. E isso já é uma coisa ruim, já é um prejuízo, né? Já é péssimo, porque nós somos mulheres, nós não somos crianças. Nós estamos num relacionamento, não numa relação de pai e filha. Nós estamos num relacionamento de homem e mulher. Então, nós não temos que ter comportamentos de criança, nós não temos que ter comportamentos infantis.